Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Ponto de Vista que vai ao ar terças e quartas-feiras, 17 horas, aqui na TV Líder do Vale. Hoje faremos um programa um pouco diferente, é uma pauta aí sugerida pela minha amiga Flávia, e eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Jorge Kurtz, de Porto Alegre, ele que faz um tipo de advocacia um pouco diferente do que nós estamos acostumados. E eu gostaria, doutor, já rapidamente, passando a bola para o querido amigo, que nos fale um pouco aí da sua formação jurídica e por que resolveu trabalhar numa área assim um pouco diferente, vamos dizer assim. Boa tarde. Fora do convencional, né? Exatamente. Tudo bem, Carlos? Próximo. É um prazer estar aqui. Te agradeço o convite. Então, eu me formei em Direito já faz bastante tempo. A gente estava conversando agora, né? E eu venho de uma família de surdos. Então, eu tenho tios que a gente se comunica em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Uhum. E a partir daí, eu exerço isso, né, essa função que eu brinco, que desde criança, que eu acompanhava eles para ir a hospitais, aí ao médico, aí à delegacia de polícia, esses locais públicos, e a gente não tinha, né, nenhum, na época não existia ainda a profissão de tradutor e intérprete, enfim, né, então não tinha muito meio de comunicação e eles sempre acabavam me levando junto. Mesmo, sei lá, na candura dos 10 anos, 11, 12, eu tinha aquela responsabilidade de acompanhá-los. E às vezes tentar traduzir ou tentar comunicar para eles informações, às vezes até tão difíceis, né? Eu não tinha, talvez, maturidade para isso. Então, eu fui vivendo muito nesse ambiente. E, consequentemente, isso, quando eu me formei... a minha família, eu atendia muitos deles, eles começaram a fazer essa... não, vai lá e fala com o meu sobrinho que ele vai resolver também, né? Então, as coisas aconteceram muito ao natural e isso começaram a me perguntar. Então, eu resolvi, a partir daí, criar, né, fazer algum movimento quanto a isso, porque imagina, tu receber sempre 2, 3, 4, 5 pessoas e eles querem fazer a mesma pergunta. Então, acabei me organizando, estudei mais a língua brasileira de sinais, a Libras, né, para a gente se comunicar. E a partir daí comecei a fazer isso e criei um projeto também para tentar divulgar ou trazer para eles esse nosso mundo jurídico que tu conhece tão bem, né? E trazer isso de uma forma diferente, que é através da língua de sinais. Então eu traduzia as informações que estavam chegando aí em Libras, né? Tudo que estava ocorrendo no cenário, para que eles também ficassem atentos. Porque, puxa, se tu for acompanhar, às vezes falta esse mecanismo, essa acessibilidade, essa inclusão com as pessoas com deficiência. E a partir daí comecei a criar esse projeto que se chama Advogado em Libras, e aí começou a ter muita repercussão, muitas pessoas começaram a pedir informações e coisas do tipo, a gente vai ajudando no que pode, né? E a partir daí tomou um viés todo, né? Eu estava estudando aquela coisa do aluno do direito, né? Que, poxa, tu acaba indo ou para o concurso público ou para uma outra área assim, mais tranquila ou convencional, né? Ser um advogado penalista, um advogado criminalista, enfim. Aí acabei indo, me especializei em Direito das Pessoas com Deficiência, um curso bem novo, foi um dos primeiros a fazer né, esse curso, até foi... E a partir daí comecei a desenvolver assim, o meu trabalho nessa área. Aonde, doutor, o senhor fizesse esse curso? Muito interessante. Esse curso foi numa universidade de São Paulo, se chama Legale, é uma universidade que abriu o primeiro curso de pós-graduação da pessoa com deficiência no Brasil. Eu não conhecia, e aí recebi esse convite, até fiquei feliz, né? No primeiro momento até fui desafiado para dar aula, eu falei, não, acho que eu gostaria de aprender primeiro para depois desenvolver. Depois eu vim fazer palestras, dar aula, enfim. Acabei desenvolvendo esse outro lado, mas eu fiquei muito curioso e quis participar da turma. Então, a partir daí, eu comecei a enxergar a legislação com essa visão um pouco mais diferente, né? Enxergando as pessoas
com deficiência que acabam muitas vezes por serem invisíveis, né? Tanto na nossa legislação como no nosso dia a dia. Então, a partir daí, me especializei nessa área, né? Foquei muito os estudos aí para atender essas pessoas e buscar principalmente o que elas mais solicitam, que é o seu direito, né? Ter respeitado o seu direito, ter a gente sabe, e tu viesse de um berço do direito, então tu conhece bem que hoje a gente tem muitas leis. E para fazer ela executar, tu tem que acionar, tu tem que pedir, tu tem que ir atrás, então tu tem que reivindicar o teu direito. Não basta ter uma lei, tu tem que fazer ela funcionar. Então, a partir daí, comecei a desenvolver isso. E hoje atendo assim, o Brasil todo com muita satisfação. Faço parte de alguns grupos de trabalho, onde que a gente desenvolve e aprende muito, né? Troca essas informações. E a partir daí foi se criando esse mecanismo, né? Mas, doutor Jorge, vamos ver que hoje em dia o direito ficou muito fácil de ser realizado pela tecnologia. Hoje você pode fazer uma audiência via chamada virtual. Você tem acesso ao processo por maneira eletrônica, né? O sistema EPROC, que é um exemplo, né? Que funcionou, né, no começo. E quando foi implementado no começo, o pessoal criticava e dizia, eu me lembro quando foi iniciado esse sistema, o pessoal, os advogados reclamavam, e aí quando você perguntava, o que tu acha de errado? Não vai dar certo. Mas tem que ter uma justificativa. Então, o novo às vezes assusta. Assusta bastante. Em relação aos seus clientes, hoje, com essa tecnologia toda, ficou muito mais fácil ter vamos dizer assim, relacionamento cliente-advogado? É verdade, é uma boa visão. Usar esse sistema tecnológico, né, essa evolução que vem ocorrendo e às vezes de forma até um pouco demorada, né, vai se galgando passos, enfim, que nem tu falaste, o pessoal no início tomou um choque. Como assim? Antigamente a gente digitava a petição, imprimia, tinha que corrigir, né? Tem ainda o meu tio lá, meu mestre, o seu Gilberto também, que é uma pessoa que ele batia a máquina. Imagina, naquela época não podia errar, né? Então hoje a gente tem um sistema muito rápido que tu peticiona e faz essa ligação com o judiciário de maneira virtual. E isso se estendeu também ao público, né? Hoje a gente consegue numa chamada de vídeo tirar uma dúvida, né? Trazer uma informação. Com a pandemia isso se aflorou muito, né? Os sistemas evoluíram, começaram a se criar alternativas, a gente não era muito acostumado a parar para assistir um vídeo, né, alguma informação, e com isso as lives, né, o próprio YouTube, que é uma força tremenda na comunicação, facilitou muito isso. E o contato com o cliente acaba vindo com ele, a pessoa se interessa, tipo, quero tirar essa dúvida, quero perguntar sobre isso me interessou, pergunta como é que é, se eu posso, se eu tenho direito ou não, e isso também se estende muito aos direitos, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o passe livre, antigamente tu tinha que mandar uma carta para Brasília, imagina as pessoas com deficiência que queriam fazer um passe livre nacional, que é interestadual, para viajar de estado para estado. Tu tinha que mandar uma carta para Brasília, aí chegava a carta, 4 meses para te dizer, ok, chegou a tua documentação, ok, chegava o teu documento, aí tu tinha até a validade até o fim do ano. Então, hoje não, hoje é tudo pela internet. E isso também te aproxima do cliente. Então, hoje tu pega um aplicativo de mensagens, tu chama em vídeo, tu atende, tu conversa e tu troca essa informação. Isso ajudou muito, né? Ajudou muito as pessoas reivindicarem o seu direito, a buscar de uma maneira mais rápida, mais prática, né? E também, de certa forma, de obter mais informações, né? Puxa, isso é fundamental, né? No direito, a gente sabe bem que quanto mais informações tu tiver, porque hoje a gente também tem muita informação por aí, tem muita gente que fala qualquer coisa na internet, joga informação e vai embora. Aí às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Tem muito golpe também, tem um outro lado que é ruim, né? Mas o acesso enfim, as ferramentas para te usar, elas são fundamentais, né? Desde usado de uma maneira correta, né, e prática, para que tu possa auxiliar, né, a pessoa, ainda mais a pessoa com deficiência. E quando a gente fala com pessoas com deficiência, eu posso te trazer um dado aqui, Carlos, que saiu recentemente o levantamento, né, do IBGE,
e ele trouxe que no Brasil nós temos 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Então é muita gente. 10%. 10%. E isso é muito complicado. Porque antigamente o IBGE não tinha essas informações assim tão precisas. Então agora está se aflorescendo, né? E a gente está podendo trazer todo esse mapeamento para conhecer mesmo, né? E aí vem diversos outros direitos que vão caminhar junto, né? Doutor, eu normalmente, eu sempre me coloco em quem ouve o programa, então eu faço às vezes uma pergunta que pode parecer muito simplória, Não, mas exatamente para as pessoas poderem entender. Nós temos o Estatuto do Idoso, que parece que colou, e no Brasil as coisas colam ou não colam. Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse mais ou menos, não sei, anda funcionando ali. Não estaria na hora, ou tem alguma coisa relacionada ao Estatuto do PCD, já que essa população é quase 10% da população brasileira? Não, a gente tem sim. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que eles tanto chamam, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, podemos dizer assim. A LBI veio para revolucionar, ali em meados de 2015, ela trouxe muitas configurações que são importantes, como atendimento prioritário, garantiu os direitos básicos, né, que a Constituição já traz, todos nós somos iguais perante a lei, mas ali ele trouxe direito à educação, à comunicação, direito ao trabalho, né? Então, além disso tudo, trouxe todo esse envolvimento, também trouxe muitas figuras novas que a gente não é acostumado. Um deles, por exemplo, é o capacitismo. Capacitismo se dá quando a pessoa com deficiência ela é discriminada, né, pelo seu corpo, né, pelo seu jeito, enfim, pela sua estrutura. Antigamente faziam bullying, faziam brincadeira, né? E isso hoje virou um crime muito grave, que é o capacitismo. Então, se mudaram para isso. A própria LBI, né, trouxe também nos seus artigos ali penas para isso, né? Pô, o que acontece muito com as pessoas com deficiência são crimes contra o patrimônio, que a família acaba se apropriando de benefícios, que é uma outra coisa que aconteceu, né? O governo federal tem essa política pública que tenta trazer e ofertar o benefício, um deles mais famoso, que é o BPC, né, do LOAS, que as pessoas com deficiência, que estão dentro do critério da regra, elas têm direito a receber um salário mínimo por mês, desde que respeitado ali os critérios, né? Ser pessoa com deficiência, ter uma renda per capita até 25% do salário mínimo por pessoa, da família. Então, tendo tudo isso, sendo desempregado, essa pessoa ganha benefício. E muitas vezes a família acaba trazendo essa pessoa com deficiência para perto de si, né? Protegendo ela para que ela não entre no mercado de trabalho, para não perder o benefício. Então, existe um aglomerado aí de situações e a LBI veio para ajustar muito bem isso. Ainda falta muita coisa, muita conquista. Comprar carro mais barato, sem IPI, e aí a pessoa não entra nem no carro, né? Essa aí é a número 1. Olha, tu tá por dentro, hein? Eu acho até que tu és advogado, estás advogando junto, porque tu conhece, assim, pontos cruciais. Essa aí do desconto do IPI, que é dos 30%, onde que tu compra direto de fábrica. Então, cada fábrica lá, cada empresa tem 1 ou 2 modelos que ela te dá esse desconto. Então, os carros acabam, sei lá, de 100 mil reais, acabam saindo 70 mil. Isso desperta também o interesse do familiar. Não, acho bacana a pessoa ter esse jeito. Só que eu vejo muitos casos, já ouvi, já li, e eu sei, o pessoal compra, e a pessoa mesmo que teria direito, não. Ela é lijada porque ela serve apenas como um meio da pessoa ter um tipo de benefício. Exato, um carro zero. Isso é crime, gente. Pois é. Tu sabe, Próspero, que isso acontece muito, muito. Infelizmente, tem regras para isso, mas ao mesmo tempo tu pode indicar 2 ou 3 motoristas, eles tentaram proteger de alguma forma que a pessoa não pode vender o carro durante 3 anos. Mas depois de 3 anos pode repassar e comprar um novamente. Então, mesmo assim tem aquele jeitinho brasileiro, né? E isso acaba acontecendo muito. Sabe que as reclamações do pessoal o que eu faço?
Às vezes eles vão comprar carro, eu vou te contar uma coisa aqui que é inacreditável, eles querem saber como é que é, eu indico, procura um despachante, ou faz ali, essa é a documentação, procura a empresa e tu mesmo pode fazer. Ué, mas eu já tenho um carro no meu nome. Ué, como assim? Como é que tu tens? Não, pois é, eu sei que eu fiz aqui com meu irmão, a gente foi lá, assinou, mas não deu, tá. E agora que eu consegui o emprego, tô melhor, juntei um dinheirinho, quero comprar, quero dar entrada, já tenho no meu nome. Eu digo, puxa vida, isso é um crime. Então isso acontece muito. Infelizmente, faltaria uma fiscalização melhor, né? Algo do tipo, um aditivo para que a lei só permita que seja a pessoa com deficiência, né? O proprietário que ande nele, mas enfim. A gente sabe que são N os casos e isso acontece muito. É um dos crimes que mais acontece. Mas, doutor, então eu vou fazer o advogado do diabo. Desculpa o trocadilho. Eu sou essa pessoa aí do caso que eu fui comprar um carro e descobri que o meu irmão comprou um carro e disse que não comprou. A lei ampara que eu consiga o carro para mim ou que eu consiga punir o terceiro que cometeu esse delito ou essa parte ainda não está regulamentada? Olha, isso é muito novo, assim, umas discussões que a gente tem visto muito e várias decisões diferentes. Geralmente, o que acontece? A pessoa com deficiência, quando sofre esse tipo de golpe, né? Às vezes por ser uma pessoa ingênua ou de boa fé quer ajudar, não, assinei, mas poxa, o carro é para nós, para nossa família, né? Vai ajudar o pai ou a mãe, o irmão e tal. Só que às vezes a família acaba desviando, né? Desvirtuando isso e aí a pessoa, puxa, às vezes nem sabe que está no nome, só que aí ela tem que recorrer. É fazer boletim de ocorrência, é buscar o Ministério Público, fazer uma denúncia, é buscar a via judicial. Então são todos esses mecanismos e quando se depara lá é muito triste, porque daí contra fatos não há argumentos. A pessoa prova, tá aqui, foi eu que assinei e eu não uso o carro. Aliás, nem está no meu endereço, eu nem sabia que tinha, né? Então o que acontece? Isso acontece muito. Tem muita gente que... também acontece isso, que eles só usam uma pessoa com deficiência, tipo, tem uma visita especial a cada 3 anos, porque é quando o ano que renova o carro. Então é um crime atrás do outro. Então ela tem que buscar o judiciário, buscar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e denunciar no Ministério Público, né, para reivindicar esse direito e a sua propriedade. Mas aí, para se conseguir condenar esse terceiro, aí já complica. Aí a gente vai. Aí o papo é para muitos programas, né? Mas é muito complicado. Às vezes o familiar acaba sendo muito soberano. Não, mas ele sabia. Eu acabo fazendo. O carro é para a gente fazer aplicativo para me ajudar na renda, porque eu ajudo ele no sustento. Tá, então o senhor comprova. Não, mas é no dia a dia, não tem como comprovar. Então não é verdade, né? Essa lei tem 10 anos. Então, ela está se encaminhando, algumas coisas funcionam, outras têm que ser regulamentadas. O senhor que trabalha diretamente com isso na prática, nós estamos como nesse caminho dessa lei, já que temos algumas coisas que não são regulamentadas? Hoje 50% da lei está boa, 60%, 70%? Não, eu diria que mais, 80%. Mais de 80%, porque a lei geralmente é muito a base para... É um recurso, é um remédio constitucional que a gente usa para exercer tudo isso. Então, graças à LBI, que a gente fala isso, a gente consegue exercer, né, faz com que o judiciário tenha esse entendimento mais rápido, né, para provar liminares, para que possa entender essa percepção desse novo mundo, né, desse novo movimento das pessoas com deficiência, e com isso acaba sendo efetivada, mas ainda falta muito, né, em questão de a gente ver os crimes acontecendo, às vezes é julgado de uma maneira que a gente tem que recorrer, dizer, pô, mas está claro aqui na lei, né, é pena, reclusão de 5 anos, pô, às vezes transforma a pena em multa, facilita, relaxa, porque não existe alguma coisa que impacte. Então, quando tu tiver alguma decisão que se torne no futuro aí uma jurisprudência e tal, ou que se torne um caso de grande repercussão, né, que seja de impacto, eu acho que aí vai melhorar. Mas então, assim como todas as leis, ela começa muito devagar, as pessoas começam a experimentar ela aos poucos, né? Mas ainda falta muito, a gente tem muito caminho a trilhar. Doutor Jorge, nós vamos classificar aí PCD, quando a gente
ouve falar a palavra PCD, normalmente, primeira imagem que vem à cabeça é uma pessoa cadeirante. Mas nós temos os surdos, nós temos os cegos, temos aquela pessoa que tem uma deficiência que não é permanente, é transitória. Como é que faz para se classificar isso? Não digo em prioridade, eu digo assim em quem tem o direito realmente de utilizar essa lei. E isso é uma pergunta também muito importante. Às vezes as pessoas também não se reconhecem como tal, né? Mas eu já vou começar assim, nessa semana de 15, 16 de maio, o Brasil aqui, a gente mudou nosso símbolo da pessoa com deficiência. Como tu bem falaste, antes o símbolo era muito reconhecido na figura da pessoa cadeirante. E hoje ela mudou. Hoje é um boneco de braços abertos, de pernas abertas, com um ciclo, né? Há uma volta nele. Então é uma imagem nova que traz essa nova dimensão, essa nova estrutura das pessoas com deficiência, para que todos enxerguem isso com respeito. Até porque antes as pessoas, e isso faz parte da cultura, tu não muda uma cultura de um dia para o outro, às vezes a gente leva 10, 20 anos para mudar uma cultura, então a gente está mudando, está fazendo essa transição de cultura, já deveríamos ter feito há bastante tempo, mas o que acontece? Hoje a gente está fazendo essa perspectiva, mudança durante os atendimentos, durante o reivindicação, por exemplo, na fila do banco. O cliente surdo, por exemplo, como é que tu vai identificar que ele é surdo? Né? A pessoa não vai ficar dizendo, né? Ela já é surda, consequentemente, ela já não emite muitos sons, daí a pessoa... Então, ela mesma, antigamente, eu vejo muito pela minha família, tinha vergonha de entrar na fila preferencial. O que eles vão achar que eu sou, né? Então, hoje isso mudou. Hoje as pessoas querem ingressar nessa fila, querem ter o seu direito, né? Então, isso é uma mudança de cultura e isso demora um pouco. E quando a gente fala nas pessoas com deficiência, hoje também figura muitas novidades quanto a isso, muitos estudos que a gente precisa entender, por exemplo, a pessoa do espectro autista. Então, as famílias hoje têm recursos que não se tinham há muito tempo, então hoje se estuda para isso, se traz. O IBGE recentemente abriu os números, aí também trouxe sobre a população né, da pessoa com espectro autista. Isso mostra que a gente tem um leque, né? Só que além disso tudo, tem pessoas, que nem tu falaste, que são transitórias. Isso confunde muito o IBGE, porque o IBGE pergunta assim, tu é pessoa com deficiência? Não, mas eu tenho... então tu estás, né? Ou a pessoa está com algum problema, ela condiciona problema à pessoa com deficiência. Isso também é um erro. Não, e eu até complemento a minha fala no seguinte: tem aquela pessoa que não pode trabalhar em pé ou se locomovendo. Mas, até porque tem problema de locomoção, ficar em pé não dá, mas a pessoa trabalhando sentada, tranquilo. Mas ela tem algum tipo de limitação. Exatamente, e é por isso que é importante que ela investigue isso. E a partir de um laudo médico, e a partir de um número de CID, a partir de toda essa verificação, ela vai conhecer se ela tem ou não, se é temporário ou não, o que ela pode fazer para isso. E isso, as empresas hoje, elas já têm um outro olhar. Isso é muito importante porque mudou também, né? Claro, tem ainda a lei de cotas que tem aquela que traz tudo isso, mas hoje a gente vê pessoas com deficiência ocupando cargos que não se ocupava antes. Porque geralmente era o chão de fábrica, era a pessoa da montagem, a pessoa que carregava isso, era aquilo. Hoje se estruturou melhor para receber uma pessoa com deficiência. Então as empresas se adaptaram, começaram a enxergar melhor isso, né? E esses funcionários acabaram ganhando uma evolução, começaram a crescer de cargo. Então, poxa, se eu te perguntar aqui, tu conheces algum diretor que seja pessoa com deficiência de empresa, assim, de destaque? É muito difícil a gente encontrar, mas começou-se a aparecer. A gente começou a ter pessoas com deficiência com mestrado, com doutorado, coisas que a gente não havia há 20, 30 anos atrás. Era muito difícil. Então hoje a gente começou a ver, e essas oportunidades tudo são devido às leis, devido principalmente à LBI, que ela abriu bastante esse leque, mas que fez também as outras leis acompanharem. A gente tem uma lei, por exemplo, vou te trazer aqui, uma lei de Libras, completou agora em abril 23 anos.
E a gente passou por uma pandemia agora recentemente que tinha que usar máscara. Então tu imagina se comunicar com uma pessoa surda. Pandemia com máscara, algumas ainda têm o recurso de fazer a leitura labial, então tu imagina, não tinha um tradutor intérprete para facilitar, as pessoas não tinham informação. Então é muito, digamos assim, é muito simples, mas ao mesmo tempo falta muita estrutura para a gente mudar isso. E isso se muda se reposicionando, trazendo toda essa legislação à tona e capacitando profissionais, porque com esse crescimento, esse desenvolvimento e essa aparição das pessoas com deficiência que até então eram invisíveis para a população, vão trazendo profissionais como tradutor-intérprete, como a pessoa que faz audiodescrição, que é um profissional fundamental, que cresceu muito hoje no mercado. Então, são vários caminhos que vão se estruturando. E a partir daí vai aumentando essa perspectiva e faz com que a gente enxergue as pessoas com deficiência mais próximas. Inclusive, até teve eu até busquei, teve uma empresa em São Paulo, a Rental, que fez uma pergunta muito interessante. Ela fez essa pergunta com você trabalha com alguma pessoa com deficiência? E isso foi muito legal, que mais de 50% reconhece um colega com pessoa com deficiência. Então isso muda a estrutura, porque se a gente fizesse essa pergunta 20 anos atrás, provavelmente se responderia 1 ou 2%. Então tudo isso é reflexo de uma mudança de cultura. Mas assim, eu vejo alguns avanços. Por exemplo, eu vejo muito filme. E eu tenho notado que os filmes brasileiros estão com legenda. Essa é uma briga. E aí conversando com alguém, uma pessoa me perguntou assim, tu notou um dia, isso há algum tempinho, sim. Tu notou uma coisa engraçada? Eu tava vendo um filme, aí eu descobri que filme brasileiro tem legenda. Falei, sim. Pra quê? Cara, tu não sabe que tem gente surda? Será que é pra isso? Provavelmente, né? Ou para quem tem dificuldade, alguma coisa em relação a isso. Eu não sei te dizer, mas quando eu vi, eu achei legal. Então essa pessoa achou estranho esse fato, que não era para ser achado estranho, porque se eu não preciso, eu não vou utilizar esse método, esse recurso. Mas se o recurso está lá, tem pessoas que vão usar, porque senão. Mas quem usou esse método, esse recurso, maravilha, né? Uma coisa simples. E fundamental. Próspero, eu vou te dizer que isso é uma luta da comunidade surda, principalmente nessa movimentação dos jovens, porque eles começaram a reclamar mais. Só tem filme dublado aqui, mas e cadê a legenda? E aí vem um movimento tão simples de uma criança de Pelotas chamada Fiorella. Ela é filha de professores, ela é filha de surdos, os pais dela são surdos, e ela fez um vídeo assim que chamou a atenção de muita gente, e os cinemas também começaram a perceber como é que não tem, tanto para criança como para jovem, adolescente, para pessoa que tem esse interesse. Porque que acontece? O filme, quando a gente trabalha com audiovisual, ele tem que atender todos os públicos, né? Às vezes a gente ainda não tem, mas a gente está próximo de ter ainda uma interpretação. Até eu vou te dizer, a Marvel já anunciou para daqui a 2 anos, todos os filmes da Marvel lançados nos Estados Unidos vão ter, consequentemente, além de legenda, que a gente hoje consegue legendar de maneira muito fácil, muito simples, vai ter tradutor, intérprete, só que daí é na língua de ACL, que é a língua americana de sinais, né? American Single Language. E o que acontece? E nisso é uma mudança de visão. Poxa, se a Marvel está mudando e ela é nem preciso aqui, né, comentar, ela é extraordinária quando se fala isso. Então falta isso. E até tem um movimento que completou 20 anos do Marcelo lá de Pernambuco. Ele tem uma campanha que é Legendas para quem não lê e se emociona. Então, para quem não ouve, mas se emociona. Então, isso aí viralizou, eles participam tanto do Festival de Gramado aqui, reivindicando que todos os filmes, inclusive os brasileiros, tenham legenda, para que as pessoas com deficiência auditiva e os surdos possam acompanhar. Isso aí é uma briga número 1, assim, é o que eles mais pedem. Doutor Jorge, me diga uma coisa.
Hoje, sabe que o direito do trabalho a pessoa é despedida sem justa causa, ou simplesmente acaba uma relação de trabalho e normalmente os empregadores dizem assim, procure os seus direitos. Isso Às vezes, 1, 2 meses, 6 meses não vale a pena, mas é um direito que eu tenho. No caso das pessoas com deficiência, eu acho que também, como todo trabalhador, ela se põe nesse caso de trabalhador. Eu acho que simplesmente só dizer assim, eles estão entrando porque eles querem ser inclusos, eles já estão inclusos quando estão trabalhando. Então, eles não têm nenhum privilégio quando são mandados embora. Hoje em dia, com um advogado como o senhor trabalhando nessa área e com o desenvolvimento da justiça, esse pessoal, PCD, está ingressando mais na justiça porque hoje vê que tem gente que preocupada com eles e a justiça está dando um respaldo para que eles tenham seus direitos? Excelente a pergunta. Puxa, isso é uma das coisas que eu gosto bastante de falar. As pessoas com deficiência, às vezes, quando são contratados, ou a própria empresa tem essa visão, tipo, contratei uma pessoa com deficiência. Estou fazendo um favor para você. Exatamente. Essa visão, ela é implacável. Então, as empresas acham, estou cumprindo a minha coisa, estou fazendo isso. Isso não é incluir. Incluir é uma coisa muito diferente. É trazer a pessoa e tratar como igual. Como se tiver que adaptar uma situação para uma pessoa com deficiência, tem que adaptar uma mesa, enfim, o espaço e tal. Só que o que acontece? Elas começaram a enxergar essa igualdade com base na luta. E a luta veio deles. E a gente tem um caso muito recente lá no interior de São Paulo, de uma pessoa com deficiência que ela acabava se sentindo isolada dos colegas. E isso era um exercício muito... Porque ela reclamava, poxa, eu quero participar, quero estar junto, às vezes não conseguia entender a reunião pela sua limitação e tal. E acabou sendo um fardo para os colegas, porque às vezes ficavam de dupla, ficava sempre sozinha. E essa exclusão fez com que ela, depois de 2 anos na empresa, pedisse demissão. O pessoal do RH falou, não, mas para aí, não dá para demitir uma pessoa com deficiência, que a gente tem que substituir ele, né, a legislação. Não, para aí, tu tem que ficar aí. Então tu fica em casa. Não, eu quero sair, estou pedindo demissão. Não, mas para aí, por que a gente te dá tudo? Ela falou, não, esse tudo que vocês me dão é nada, perto do que eu quero. Então, o juiz deu uma decisão sábia, muito coerente, assim, brilhante, diria eu, que a pessoa que entendeu que ela, na condição de pessoa com deficiência, ela acabou sendo excluída. E dela foi negado a inclusão de fato e a acessibilidade que a empresa tanto quer e diz que ia promover. E ela acabou ganhando a sua indenização. Mas não é pelo dinheiro, mas sim por todo esse movimento, esse gesto que ela fez de buscar o seu direito, de trazer testemunhas, de comprovar como é que ela estava sendo enxergada lá, o que ela enxergava e como é que a empresa via ela. Então foi digamos assim, uma coisa inédita de ela trazer a visão, não, eu me senti excluída, eu me senti isso, e eu vou te provar como. E o juiz acabou acolhendo isso com uma percepção, uma ideia e uma inteligência tão boa que fez com que a empresa remodelasse, pensasse diferente. Claro, a indenização do valor lá dos 35 mil não é esse o quesito. O quesito é como enxergar a pessoa com deficiência dentro da empresa. Com todo carinho, respeito, com a inclusão de verdade, de trazer ela, ouvir ela e saber o que ela pode, até onde que ela pode ir, o que ela pode fazer e como melhorar isso, né? E não é só a pessoa, são os colegas, é todo mundo. Nós temos que criar jurisprudência, porque senão a coisa não vai andar. Exatamente. E eu quero cutucar um pouquinho mais esse assunto, dizendo o seguinte, e o Ministério Público do Trabalho, como é que está vendo isso aí, a atuação? Olha, aqui no Rio Grande do Sul eu tenho muitos elogios a fazer. A doutora Ana, que eu conheço muito bem, o doutor Rafael, que agora foi para Brasília, mas eles têm um trabalho assim enérgico nas empresas. E é muito engraçado que às vezes as empresas perguntam assim, tu que é o Jorge, o advogado, não consegue uma pessoa com deficiência para trabalhar aqui? Como se fosse uma encomenda, que saísse do armário aqui, para aí que eu vou te jogar aí. Não.
Primeiro que eu não faço parte. Olha, você tem que procurar uma pessoa do RH, uma pessoa que entenda sobre isso, né? Uma empresa, enfim, especializada para isso. Mas por que eles perguntam? E eu me lembro que era sempre numas datas assim, meio... Porque era a época que ia ter a fiscalização. Então, eles queriam estar com as suas cotas preenchidas para não gerar multa, não gerar nada. Então, a fiscalização me chamou muita atenção. Daí eu fui atrás, fui descobrir como é que era. Conheci o Rafael. O Rafael é uma pessoa com deficiência visual. Ele é cego e ele é auditor e também era do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. E ele fazia tudo isso, junto com a Ana, que também... Então eles tinham um trabalho muito forte e eu acho que é por aí, começa por aí, porque eles recebiam também muita denúncia, porque se abriram canais para isso, que antes não se tinha essa comunicação. E aí com a tecnologia voltou e facilitou muito isso, né? Até porque eu acho que o Ministério Público, tanto estadual como federal, como do trabalho, também pode fazer o trabalho de esclarecimento de um número de empregados que a empresa tem, a partir de quantos empregados é obrigado a ter a cota, e a cota é referente a quantos % dos empregados ditos normais. Eu acho que também, se houver um esclarecimento da lei, as empresas às vezes cometem um erro sem saber como é que a lei funciona. Não vamos botar só as empresas como vilãs, mas às vezes por desconhecimento ela comete erros por falta de conhecimento mesmo. Não, exatamente, até muitas empresas pedem uma consultoria, umas dicas, mas eu não vejo que a empresa faça isso de forma errada ou por maldade. Primeiro é a pressão de tomar uma fiscalização num ambiente que é muito novo, que ela quer fazer a coisa correta, mas às vezes falta informação, e aí tu foste brilhante. Quem é que vai orientar a empresa? Como é que vai chegar lá, né? Às vezes tu consulta o jurídico, não, cobra a cota, tá aqui, ó, é uma tabelinha. Se tem X, tu tem que ter Y de funcionário. Se eu tenho até 1000, tem que ter 10%. Então, isso é muito complicado, só que às vezes as empresas não estão preparadas, tanto para receber ou para completar essa cota, mas como para fazer essa engrenagem funcionar. Mas não, eu não digo assim que a empresa é vilã. A empresa, ela está se profissionalizando, ela está se organizando para isso. Se tiver um funcionário que entenda a legislação ou que seja da área, né, resolve. Acho que é uma questão de organização e planejamento. Hoje se fala muito de gestão e planejamento. Verdade. As empresas têm que ter essa visão. Mas Próspero, eu te digo assim, não é só resolver e dar um número, é fazer acontecer, que aí eu acho que é isso que as empresas buscam hoje. Põe um cadeirante e a pessoa trabalha no quarto andar e tem escada. Poxa, isso até aconteceu com um colega advogado, né? No interior ele chegou para fazer uma audiência e como tinha se movimentado, acho que por questão de obra, a audiência sendo uma casa onde que tinha de largada uma rampinha para acessar, só que a audiência era no segundo andar e não tinha acesso, não tinha elevador, porque até quarto andar a legislação tecnicamente não precisa, mas no caso dele ele falou assim, vamos trazer audiência para o térreo. Então ficou aquele movimento assim muito complicado. Já fica as pessoas com uma má vontade. Por causa de um advogado não tem que fazer... Até essa pode ser... Qualquer pessoa, né? Tu tem que respeitar. Porque eu fico analisando, nós temos as Paralimpíadas, que o Brasil é o 4º no mundo em medalha. E aí as pessoas devem imaginar que o Brasil é um país maravilhosamente planejado. E aí eu fico pensando, o Brasil é um país que tem que ser estudado pela NASA, que consegue, com todas as limitações, dentro do mundo esportivo, ser o 4º no mundo, sendo que e isso é uma questão de todas as cidades. Né? Se as pessoas normais não conseguem andar na rua, que tem 500 obstáculos, imagina um cadeirante, uma pessoa que vai atravessar a rua e que não tem nada que indique que pode atravessar, uma pessoa que tem problema de visão. Como é que o Brasil consegue ser 4º no mundo em Paralimpíadas se nós não temos... Estamos andando... Estamos avançando para isso. Até eu vou te chamar a atenção assim, que o Brasil ele tem muito incentivo para isso. Isso é muito legal. Na própria Paralimpíadas, né, os atletas têm a sua bolsa, têm o seu incentivo, tem o seu estabelecimento, o treinador, a equipe, a comissão. Então, mas os próprios clubes não é fácil, né?
para ser um atleta de ponta, para te ser medalhista, porque para te ficar em quarto lugar, tu tem que ter pelo menos uma medalha ali. Então, isso depende muito de estrutura. A nossa estrutura ainda é precária, mas em comparação à estrutura que é feita para os atletas e para atletas, e ainda a gente tem, além da Paralimpíadas, a gente tem as Surdo-Olimpíadas, vai acontecer esse ano lá no Japão, que é só da comunidade surda também, que o Brasil representa muito bem. E o que é isso? Isso são políticas públicas de investimento, de trabalho, de apoio e tal. Falta, mas com isso já está se mudando muito esse cenário, né? Tanto que te chamou a atenção, puxa, o Brasil está em quarto, mas se tu pega um cadeirante para a gente caminhar no centro de qualquer cidade, de ponta a ponta, existe ainda algumas coisas que a gente precisa melhorar. Em relação à advocacia, doutor, como é que está os serviços forenses para os colegas que têm algum tipo de limitação? Porque a gente vê muito, já vê mais frequente o advogado cego. Surdo. Temos. Pois então, a gente... Conhece alguém? Pois é. Não, o que acontece? Ainda não conheço, mas a gente já tem alguns surdos que estão estudando direito, que se encorajaram. Tem outros que já são formados, só que não conseguem pela prova da OAB, que às vezes acaba sendo uma barreira muito grande. Diferente do Enem, o Enem tem a prova em língua de sinais. A prova da OAB está se estudando essa possibilidade para fazer ela em língua de sinais, porque são 2 fases. É uma prova que requer bastante conhecimento, é muita disciplina. Mas a gente tem sim um grande número de advogados, que são pessoas com deficiência, que atuam até no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Existe até um grupo também, eles participam muito das comissões que a gente fala, às vezes tem essas comissões da OAB. A OAB tem uma comissão específica para isso? Isso, tem a comissão das pessoas com deficiência, eu até participei lá logo no início dela, assim. É um trabalho que ainda é feito, está começando, ainda está se estruturando, mas é muito interessante. A gente precisa abrir os horizontes para isso. A gente precisa entender, enxergar e fazer com que a legislação não seja um mero de amontoados de leis, né? E sim alguma ação com propositura que ela possa mudar, né? Um ambiente, ela possa mudar uma realidade, né? O senhor trabalha na área trabalhista e civil? Lá a gente trabalha com todas as áreas, né? A gente presta assim, ajuda e consultoria a todas as áreas. E nessa a área trabalhista, ela teve um movimento da comunidade das pessoas com deficiência, como tu chamaste a atenção, muito grande. Por quê? Porque passaram a exigir coisas que antes para eles tá bom. Puxa, tu já tô com um emprego, eu nunca tive. Né? A perspectiva da minha família disse que eu nunca ia conseguir um trabalho. Já estou trabalhando, já estou aqui. Puxa, a empresa é legal, tal. Então ela já começou a criações, e isso é muito legal. Tu vê a pessoa com deficiência tendo a oportunidade, que é uma coisa que é simples, que a gente já deveria ter desde o início, mas que às vezes a oportunidade para eles é nova, é recente, né? Então é uma coisa que ainda vai se engatinhando. E a legislação? Como é que está a legislação para se trabalhar em cima? Essa é uma coisa. Tu conhece bastante essa área, tu faz perguntas assim muito criteriosas e perfeitas nesse sentido. Eu sou capaz de te dizer assim, que falta muita coisa. A gente tem, que nem eu te falei, a gente tem muitas leis, mas para colocar elas em prática é muito difícil. Às vezes a gente exige de um lado e acaba entendendo o modo cultural de outro, então falta jurisprudência, falta acontecimentos assim, né, de grande impacto, ou seja, né, causa de clamor popular para que a gente possa de verdade assim, ter uma justiça referente a esse tema das pessoas com deficiência, tanto na área trabalhista, civil, criminal, do consumidor. É suscetível também às pessoas com deficiência, assim, a gente recebe muita pergunta lá do pessoal que cai muito em golpe. Então, puxa, é muito complicado, né? E falta um mecanismo de ter um atendimento rápido. Matéria que poderia ter um código? Olha, eu gostei dessa aí. Essa aí eu nunca tinha pensado, mas eu acho que ela podia...
tu sabe que o que me deixa um pouco triste, assim, é que às vezes nem cadeira eletiva tem sobre esse assunto, né? Às vezes a pessoa vai ver, assim, passando de en passant e no civil, no trabalhista, se toca numa aula, o professor cita alguma coisa do tipo, mas seria um grande sonho, né? Reunir, assim, fazer um compilado, né? Acho que seria um sonho. Porque não tem nem código administrativo, porque a lei administrativa federal é perfeita. E aí, quando você lê a lei, diz o seguinte: cada estado tem que regulamentar. Aí, quando chega no município, tem que ser regulamentado. E aí tem, às vezes, no âmbito federal, nos órgãos federais, funciona. Aí, quando tu chega no município ou no estado, tu não tem base, porque aí você vai dizer, mas de acordo com a lei tal. Isso é lei federal, não temos regulamentação estadual nem municipal. Se cria uma lei que aí é complicado. Eu posso te dar um exemplo assim bem, vou te dar o exemplo do IPVA. A gente falou aqui do IPI, né? IPI é uma lei federal, o IPVA é estadual. Então, algumas pessoas com deficiência têm isenção total. Outras pessoas com deficiência, dependendo do estado, já não têm. Algumas têm 50%, outras não têm nem direito. Então, isso modifica e que deixa elas muito conflituosas. Mas por que ele pode e eu não? Né? Onde é que está isso? Não, que daí eu vou ter que explicar para ele que a lei é estadual, que cada estado tem a sua Constituição, tem as suas regras, né? E eles acham isso um absurdo. Pô, por que não unifica, né? O que tem disso? Eu só estou te dando um exemplo simples para que a gente entenda como faz falta ter um compilado, né? Ter uma consolidação das leis das pessoas com deficiência para que possa ser ajustado, para que todos possam ter um direcionamento, né? Onde seguir uma regra. Porque, doutor Jorge, nós temos o Estatuto do Idoso que parece que pegou e funciona relativamente bem. Dentro do possível, tá indo. Com suas limitações ali, né? Ainda falta alguns ajustes. E aí você faria um estatuto daria uma gordura mais robusto. Muita coisa, por uma analogia, praticamente é muito, muito parecido algumas coisas, né? Mas aí trabalho de terça a quinta, só o Congresso, coisa, né? Bom, aí a gente entra em outra esfera, outro ambiente. Assembleias legislativas também. Mas, do seu ponto de vista como jurista, o senhor disse que a lei 80% está bom. E dentro desses 80%, quantos por cento realmente está funcionando? É efetivo 30%, 35%. Né? Mas isso é porque falta conhecimento e tu tocou numa peça fundamental que é a comunicação. Quem é que dá comunicação para essas pessoas, né? Da onde se traz essas informações? Então é preciso. Puxa, o programa aqui é excelente para isso. A gente está querendo trazer informações, né? É uma área que é muito diferente. Quando tu fala, advogado, tu vai ter de Flávia me falou, eu tenho uma pauta para ti, eu conheço. Eu falei, como é que é? Sério? Só que eu vou ver qual o dia do... qual o dia que tem um programa, tal. Aí nós tínhamos marcado uma data, ela falou, teve uma audiência, dá para ser outro dia? Eu digo, o dia que ele puder, ele vem, porque nós temos que falar, porque eu não sabia. Né, que tinha alguém, deve ter outras pessoas, sim, lógico, mas esperamos que sim, mas para mim isso é muito novo e é novo e ao mesmo tempo extremamente necessário, porque 18 milhões de pessoas não é pouca gente. Quando a gente fala nas pessoas com deficiência, elas representam 24% da população. Só que o IBGE é aqueles papos. Mas a gente viu ali que 18,6 milhões de pessoas e tal. Mas é que falta gente para ouvir essas pessoas. E quando eu comecei, eu confesso para ti, Próspero, que não tinha ideia. Não tinha ideia, não sabia. E aí as pessoas adoram aquela frase, quando tu começou lá, tudo era mato. Eu digo, puxa, era muito mato, porque eu também não tinha muita referência, né? Então, muitas vezes a gente foi testando as coisas, foi errando, foi aprendendo. E foi na base disso que eu comecei a aprender, a tentar e lutar, né? Com um pouco de indignação, porque daí a gente faz aquele lance de empatia, de ver, né? Puxa,
Porque hoje o normal, né, do advogado é tu querer, poxa, quero ser um penalista, né, reconhecido, né, um trabalhista, um civilista e tal. E aí quando tu, poxa, me apresento para ti, sou especialista do direito da pessoa com deficiência, tu vai dizer, poxa, não sei se te dou parabéns e como é que é esse mercado, a gente não conhece. Ele é muito difícil, né? Eu já ouvi, a gente ouve assim, né, as pessoas falam, mas... Né, até alguns alunos que eu tive assim, mas esse é um lado aí das pessoas que não têm dinheiro, eu não vou fazer. Por que escolheu esse lado? Muita faz esse tipo de pergunta. Eu digo, olha, escolhi muito ao natural, por causa da minha família, dessa vivência, e as coisas aconteceram ao natural. Nunca imaginei hoje, tá aqui contigo, te dando, trocando essas informações contigo, né, batendo esse papo tão bom. Mas era necessário alguém fazer. Espero que tenha mais. Eu já conheço outros advogados. Aí já tem um pré-conceito enorme. Porque eu posso ser um operário de fábrica e trabalhar 5 anos numa empresa, 3 anos na empresa e ser demitido sem justa causa. Eu vou lhe procurar da mesma maneira que um PCD vai procurar. E eu digo, doutor, a gente acerta depois, quando receber, e vamos parcelar a IVA. É a mesma situação, só que eu não sou PCD. Sim. Eu sou normal. Então, por que já se atribui ao PCD ser pessoas de poucos recursos? Já tem um preconceito. Exatamente. Isso é muito triste. Eu fico chateado. Reconheço vários argumentos, né, que falam, mas isso aí não dá dinheiro. Por que tu faz isso, né? E eu querendo incentivar meus alunos lá, quando dava aula, eu falei, pessoal, olhem com carinho. Eu sempre trazia em todas as aulas alguma frase, algum pensamento, alguma pulguinha atrás da orelha, porque, infelizmente, hoje a gente tem essa cultura de querer buscar o dinheiro e tal, aquela coisa, o sucesso, e acaba nunca vendo assim os outros lados, né, enxergando, olhando para o lado. E a partir daí, que nem eu te falei, quando eu comecei lá, eu falei, puxa, mas não tem. Mas exatamente, há quantos anos o senhor começou nessa área? Assim, olha, 25. Dessas formas, eu acho que assim, o meu projeto ele vai completar 10 anos, então é 10 anos que eu estou só nessa área. Desde 2015, quando 2015, surgiu exatamente. Coincidentemente no início de todo o processo. Eu até vou dizer muito, eu já tinha escutado falar da LBI depois que eu fui olhar mais assim, mas e essa lei será? Porque tudo que é lei nova tem aquele burburinho, né? E aí que eu fui me debruçar, fui conhecer mais de perto, tipo, mas é uma lei que eu vou usar. Mas, doutor Jorge, se o senhor não tivesse tios na família, ou os amigos dos tios pedindo essa ajuda, será que o senhor teria ouvido essa lei? Será que o senhor estaria aqui conversando comigo hoje? Isso é uma boa reflexão. Porque normalmente a gente procura coisas assim relacionadas com o que acontece conosco, a maioria das vezes. Exato, porque é muito difícil eu te responder essa pergunta assim. Eu sempre quis dar aula, quis focar na carreira acadêmica, mestrado, doutorado, isso. E quando surgiu esse assunto novo e via essas pessoas tão necessitadas, precisando de ajuda, querendo dar um grito e não tem ninguém, né? Aí me vi do lado deles, me vi tentando ajudar e sempre trazendo eles como protagonistas da história deles, né? Nunca querendo tomar a frente ou a voz deles, né? Mas sempre acompanhando junto e entendendo como é que é isso. Para mim foi muito legal, foi uma experiência assim que mudou toda a minha vida, mudou meu caminho. E quando tu falou assim, tu atende outro, hoje eu só atendo as pessoas com deficiência. É muito claro, às vezes tem um pai ou mãe, um parente de alguma pessoa, veio aqui o fulano, legal, tu pode me atender? Eu disse, não, vamos ver se eu consigo, né? Mas então esse trâmite todo aconteceu ao natural, uma coisa que veio da família, assim, foi uma coisa que, eu abri o escritório, eu queria receber todo mundo. Mas aí, só veio meu tio, meus tios, veio os amigos dele, a indicação deles, os outros da comunidade surda que eu já viviam, daí começavam a perguntar para mim, e eu digo, mas não tem ninguém nessa área, ninguém advogado que possa falar isso para eles. Aí, chegou uma época que caiu uma ficha, o meu amigo Carlos Góes, que é um surdo lá do Rio de Janeiro, mora no Rio Grande do Sul agora, falou assim, não, tu é o primeiro advogado que fala Libras no Brasil, ou coisa do tipo. Daí eu falei, não pode ser. E esse meu gesto tão descobriu isso também. Ele me falou isso, né? Daí eu digo, aí é muita... eu acho que não. É muita ousadia. Exatamente. Eu falei, isso é muito demais. Ele falou assim, eu não conheço nenhum. Eu tenho 70 e tantos anos, estou em busca e
Então eu me senti muito. Tu fica feliz, tu fica, puxa, eu tô fazendo alguma coisa diferente, né? E a responsabilidade de ser o único e tentar descobrir fazendo. Exatamente. Não, e sempre querendo trazer mais pessoas ao lado, quanto mais pessoas melhores, né? Mais colegas e tal. Só que aí eles perguntam, como é que é Libras para aprender uma. É como se fosse qualquer outra língua. Só que essa língua eu falo desde criança para me comunicar. Né? Eu ficava com meus tios, estava com fome, eu tinha que fazer língua de sinais, né? Então isso tudo, toda essa mudança e tal, não é fácil, mas é uma opção, né? Então hoje, puxa, eu olho assim para o projeto. Hoje tem muitas pessoas que trabalham comigo no projeto, assim, é um orgulho, assim. Né, poder trazer, divulgar para ti aqui, Próspero, e para as pessoas que estão nos assistindo, que existe um trabalho que nem esse, qual é o objetivo do nosso trabalho? É tentar fazer que essa pessoa seja a protagonista dessa história, que a pessoa com deficiência ela consiga atingir, né, os seus sonhos, que consigam realizar tudo isso de uma maneira como qualquer outra, né, com seus direitos garantidos. E eu acho que também é importante, eu não sei quantos são no Rio Grande do Sul, continua sendo único hoje. Outro escritório que faça isso? Eu te confesso que eu gostaria de conhecer, de ter mais pessoas que tivessem esse contato, assim, mas eu conheço uma colega lá de São Paulo que ainda tá começando e tal, né? Mas ela é muito mais da área das pessoas com deficiência e tal, então esse do Libras é muito fascinante, que daí as pessoas falam, né? Puxa, eu nunca consegui me comunicar, porque geralmente o surdo usa o tradutor intérprete, que é uma profissão muito importante para ter o atendimento médico, para ter o atendimento, né, na farmácia, no banco, no supermercado e tal. Usa a figura. E quando eles terem assim, puxa, mas eu estou perguntando para ti, tu está me respondendo, então a gente não tem um intermediário, né? Então essa relação acaba sendo muito interessante. E uma coisa que nós estamos encerrando o programa, mas, gente, uma coisa que eu vou dizer, pode não gostar da pessoa, mas a Xuxa incentivou muito isso aí, fez um trabalho social nisso, e o pessoal só fala isso aí que foi importante, e o pessoal não fala. É verdade, ela fez o abecedário dos baixinhos, né? Ela falava o A de amor. E ela sempre falou, não era personagem, porque ela, não sei porque ela resolveu assumir esse lado dela de inclusão, e o pessoal só critica. Mas esse lado que ela fez, que eu acho importante, você não interessa. Ela fez, foi bom? Não interessa. Só esse comentário aí que às vezes é importante, que às vezes as pessoas não enxergam isso, né? Mas é interessante, é isso. Ela foi e até hoje, né? onde ela vai, ela faz o abecedário, a gente vê isso um reflexo. Na comunidade surda, ela é muito querida e muito admirada. Pode não gostar dela cantando, pode sim, não gostar das decisões dela, das opiniões, mas isso foi uma coisa importante e que ninguém mais fez. Exatamente, que a gente não tem mais. Hoje é muito raro. Doutor, vamos, como diziam os antigos, a palavra é sua para se despedir. Porra, antigamente, os locutores, o microfone é seu. O microfone é seu. Então, doutor, eu sei que o senhor falasse aqui. Carlos Próspero, eu queria te agradecer aqui pelo espaço, pela conversa. A Flavinha também, um abraço para a Flavinha que está nos assistindo, Flavinha Reis. Eu queria deixar aqui para nós desse mundo jurídico, e tu tens com certeza muito conhecimento aqui, né? Tu és advogado. Não. Vou falar mas está perto, está ali. Porque pelo conhecimento que a gente conversou antes aqui no programa, para que as pessoas nunca deixem de realizar os seus sonhos e buscarem, né? Mesmo os que sejam difíceis, impossíveis, né? Então eu uso muito o exemplo aí das pessoas com deficiência, que elas hoje ingressam no mercado e com certeza são dona de si, né? Então hoje ela tem uma autonomia que há 20 anos atrás não tinha, e é muito legal, né? E eu enxergo um pouco do meu trabalho, né, ajudando a comunidade surda, para que isso mude, né? Não é meu, não é teu, é nosso, é uma mudança de cultura. E uma mudança de cultura não se faz sozinho, né? Ninguém muda, dá uma ordem aí, põe uma lei, vamos mudar a cultura. A partir de agora só vale... Não. Então isso é feito com todo mundo, principalmente com a sociedade civil, com as empresas, com todo esse mecanismo
obviamente com o Judiciário, com todos os outros componentes, Ministério Público, Defensoria Pública, para que a gente possa mudar essa realidade e quem sabe a gente converse daqui a uns anos, Carlos, a gente fala, pô, conheci mais pessoas que estão nessa área querendo mudar essa realidade, porque todos os dias são dias de luta, não é fácil. Isso atende Porto Alegre, Rio Grande do Sul e São Paulo. Eu atendo o Brasil todo, né? A gente tenta ajudar e fazer esse atendimento, mas eu tenho escritório em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atendo aqui a Grande Porto Alegre, tem muitos surdos aqui que eu avisei que ia vir aqui, já mandei link e tal, o pessoal, poxa, que legal. Então tudo isso é muito importante para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu te agradeço muito aqui o espaço, esse bate-papo muito agradável aqui. A TV Líder do Vale se sente honrada com a sua presença, o esclarecimento de uma pessoa que teve um ideal, né, descobriu esse nicho e que está ajudando muitas pessoas. Gente, esse é um programa que tem que ser compartilhado ao máximo para saber as informações. Entre em contato com o Dr. Jorge Kurtz, em Porto Alegre, e pelo menos para tirar uma dúvida, algum tipo de informação. É o tipo do programa muito mais social do que informativo que de entretenimento. Então, com programas como esse, que eu me sinto muito satisfeito em ter um programa para saber de histórias tão bacanas e importantes como a sua. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Carlos Próspero. Obrigado à TV Líder do Vale, que deu essa oportunidade da gente ter essa conversa. Quem sabe aqui a gente possa incentivar mais pessoas a olhar com mais carinho para essas áreas, assim, né? Tá certo. Programa Ponto de Vista, terças e quartas-feiras, 17 horas, TV Líder do Vale. Um grande abraço a todos e até mais.